como você colocou o teatro dessa forma, principalmente numa linha autoral, pra dentro da igreja? Como foi essa transição? Você falou que já gostava de teatro, certo? Sim. Só que aí você falou assim, não, eu quero levar isso pra dentro da igreja com obras autorais. Como foi o início dessa situação? Olha, na verdade, desde que eu era criança, menino, eu já gostava de escrever peça teatral, né? Eu lembro que na escola, primeira peça que eu fiz, isso eu acho que eu nunca comentei com ninguém. Foi uma peça sobre o Chaves, você acredita? Irado, sério? Foi muito legal. A gente fez uma peça ali, criança mesmo, né? Na escola, nos momentos cívicos que tinha do colégio. E a gente apresentou e foi uma peça autoral. Engraçado que foi uma peça autoral. A gente fez o roteiro, eu e alguns colegas, né? Não foi apenas eu, mas foi a primeira, né? E aí, de lá pra cá, foram muitas peças na escola, né? A escola teve um papel importante, né? Mas todo mundo que mexe com arte, a escola tem que ter um pezinho. Igual eu Não com a é? dança, foi a escola. Alguns colegas meus são músicos, escola, e você também agora falando questão de teatro. Porque, sempre. tipo assim, se não for a escola ou a igreja, onde que a gente vai ter oportunidade? Exatamente. Eu mesmo só aprendi a tocar violão e bateria por causa da igreja. A dança eu fui incentivado porque eu gostava do Michael Jackson na época lá, que eu via dançando, mas onde que eu iria mostrar isso? Na escola. Sim. Sempre a escola tem um pezinho ali. Sim, não, e a influência da literatura, né, por exemplo. Ali na escola a gente aprende sobre várias peças teatrais, né? Ali a gente é obrigado a ler, né, muitas vezes, por exemplo, alguns livros famosos, né, que são Romeu e Julieta, é uma peça teatral, né? E ali na escola a gente vê, então a gente acaba tendo essa influência, né? E aí com o passar do tempo, né, eu morava em Brasília, na verdade, em Lusiânia, Goiás, e lá a gente, na nossa igreja, o pessoal sempre gostou muito de fazer peça teatral. Só que lá a gente tinha esse costume de pegar peças que já existiam e só fazer uma adaptação, né? Aí quando eu vim para Porangatu, aí um dia eu estava conversando com o pastor Lúcio. O pastor Lúcio é o líder de jovens, né, lá da nossa igreja. E ele falou, nossa, aqui na nossa igreja tá tão legal agora que a gente envolveu a dança, né, porque começou lá o Ministério de Dança. E ele falou, tem dança, tem música, mas podia ter o teatro também, né? E aí partiu de uma ideia, então, do pastor Lúcio. Ele falou assim, era Dia das Mães, mês de maio. Aí ele falou, vamos criar uma peça aí, fazer uma peça pro Dia das Mães? Quem que consegue organizar essa peça aí? Aí alguns colegas meus já sabiam, né, que eu tinha esse contato com o teatro, aí me indicaram. Aí ele falou, não, Wilke, então faz aí uma peça pra nós. Deu, assim, total confiança. Mas você já mexia com o teatro fora da igreja? Ou você Não. sempre foi, você já nasceu no lar cristão? Já nasci no lar cristão. Tá. Tinha essa influência da outra igreja que eu congregava, a gente fazia, né, as peças teatrais, mas nada que fosse autoral, por exemplo. Foi realmente, assim, algo que eu vejo Deus na minha vida, sabe? Dele ter feito com que surgisse essa oportunidade, né? E o pastor Lúcio sempre foi um grande incentivador do nosso ministério, né? Do Emaús, assim como os nossos pastores também, né? O pastor Claudio Honor, o pastor Weslane. Mas foi daí que nasceu. Aí a gente fez a primeira peça, que era de Dia das Mães, e aí a gente fez uma peça falando sobre duas mães da Bíblia. Aí a gente falou sobre Eva, que foi a primeira mãe, né, e sobre Maria, que foi a mãe de Jesus. Né? Duas mães que tiveram papéis fundamentais. E o pessoal gostou muito, foi muito diferente do que todo mundo é acostumado a ver. Né? E Porangatu é uma cidade que o pessoal admira muito a arte, né? É uma cidade muito artística, tem muito evento. Já foi mais, né? Mas ainda tá... Sério? Não, mas eu me surpreendi demais quando eu cheguei aqui, porque mesmo que eu morava numa cidade grande, né, em torno ali de Brasília, eu vejo que a arte aqui é muito presente, tem muitos eventos culturais, muitas pessoas envolvidas, né? Então, ali, quando a gente começou esse grupo de teatro, no começo nem tinha nome, né? Aí o pastor Lúcio gostou, né? Toda a igreja teve uma boa recepção. Aí a gente continuou fazendo, né? Aí foi quando colocou o nome de Teatro Emaús, né? Que tá aí até hoje. E aí foi vindo diversos jovens, adolescentes. Hoje em dia, nas nossas peças, a gente coloca gente de qualquer idade. Como é que vocês tiveram a aceitar o Matheus na peça de vocês, cara? Aí, falando sério agora, tem uma vez que o Matheus me convidou. Qual que era o nome daquela peça, Matheus? Acho que foi musical. Foi musical, foi. Eu fui na porta da Assembleia,
Tentei achar uma vaga, não achei e fui embora. Ah, não acredito, não. Tava lotado. Não consegui estacionar, eu fui embora. Depois eu vi o Mas povo não falando, foi sempre assim, você acredita? É. Primeiro musical que a gente fez, né, lá na igreja, não deu nem 100 pessoas. Você Pô, acredita? mas tipo assim, pra você fazer um musical, foi autoral. Foi Então autoral. toda a parte de melodia, vocês fizeram tudo. Sim, é porque foi assim, na verdade, o primeiro musical que a gente fez foi inspirado num álbum, um álbum que é Amado Timóteo, do Marco Teles, e a gente desenvolveu uma peça teatral do álbum. Então, enquanto estava ali tocando as músicas, né, a gente estava lá encenando. Só que essa peça deu, assim, 100 pessoas no máximo, foram pouquíssimas, mais jovens mesmo ali, os amigos mesmo. Quando vocês vão fazer uma apresentação teatral, não é no meio do culto, é um dia para aquela apresentação? E depende, né? A gente faz os musicais, né? Que são apresentações de 1 hora, mais de 1 hora, é um dia específico. Entendi. Mas existem alguns eventos, alguns cultos que eles pedem pra gente fazer uma peça. Aí é peça, né? Não é musical. A gente faz uma peça ali de 10 minutos, 15 minutos, mas também é muito legal. E aí, então, no começo era pouquinha gente, né? Era umas 15 pessoas, 15 jovens mais ou menos. E aí, a gente continuou, né, fazendo esse trabalho. Só que esse musical, apesar de ter dado pouca gente, ele foi influente ali no meio dos jovens, Entendi. sabe? Foi espalhando a notícia. Nossa, quem foi falou, nossa, foi uma coisa diferente. Eu não tinha visto isso ainda. Algo novo, Então, né? quando a gente foi fazer o segundo... Aí foi diferente. Nossa, foi muita gente. Já foi aquele grandão. Foi esse grandão. Nossa. Lotou a igreja. Mais de 1.000 pessoas. Foi uma coisa, assim, surpreendente. Muitos cantores gospel, famosos aí, pregadores também, ouviram falar, né, que a gente ia fazer um musical sobre a harpa cristã e não existe. Na história, ninguém nunca fez. Top. E nós tivemos essa iniciativa de fazer esse musical. Então, chamou a atenção do pessoal. Não sei, de repente a nossa avó, desde criança, canta os hinos da harpa, conhece os hinos da harpa, mas nunca ouviu a história por trás dos hinos da harpa. Então eles tiveram essa curiosidade e foram lá ver a história, lá eles aprenderam.